Direção de arte é tudo que está em quadro, então tudo que você coloca no quadro tem significado. Aliás, quando a gente fala de produção cinematográfica, que é muito ligada à arte, ela fala que cada enquadramento é uma arte, foi pensada, ele olha assim, aliás, e uma coisa muito boa para você fazer nas suas produções é você gravar e depois você vê numa tela maior. Não confia na tela de uma câmera, pode ser uma câmera DSLR, mirrorless, ou na câmera ou na tela do celular pequenininha. Coloca numa tela maior que seja de um laptop. Então isso é uma atenção. Utilize uma tela maior para observar a disposição dos seus elementos. Isso ajuda muito. Pode ter certeza que às vezes você olha assim numa tela pequenininha, você acha, nossa, a composição tá interessante, tá legal. E aí quando você olha numa tela maior, você percebe que não está. Então assim, no caso de produção cinematográfica, o monitor de retorno, ele é fundamental, ele é obrigatório, não se faz produção publicitária muito sofisticada ou produção cinematográfica sem um monitor de retorno. O segredo está em testar. E mais uma atenção, as pessoas olham o que está ao fundo. Eu estou destacando isso para você, falando, não, mas ninguém vai ver, é só conteúdo. Olha, sem dúvida nenhuma, a maioria das vezes o que mais importa, principalmente falando de redes sociais, é o conteúdo. Mas as pessoas olham sim o que está ao fundo. Então poderia, por exemplo, usar a inteligência artificial para preencher esses espaços. Mas aqui o importante é eu ver o alinhamento. Então, e eu usar isso de uma forma lógica. Então, aquele quadro ali, ele preenche um pouco mais lá. Mas aqui eu tenho um espaço. Mas aqui eu tenho um espaço também. Então, eu pensei nesse X que eu estou fazendo aqui, um alinhamento para dar uma harmonia. Mas todos os objetos que estão aqui atrás, eles são pretos e a parede é branca, então assim é fácil. Eu posso colocar, por exemplo, um objeto como esse aqui, que ele tem a planta que é verde, isso aqui é uma planta natural, e aqui ele tem essa textura amarelada. Se eu colocar aqui, dificilmente eu vou ter problema assim, não combinar, mas eu tenho tudo neutro e eu ponho só uma cor, e a gente vai até testar isso em alguns exemplos que eu tenho aqui. Olha só, você percebe que aqui tem predominância de duas cores. Tem esse branco e tem o marrom. Do mesmo jeito que eu tô aqui. A minha predominância de cor é o branco e o preto. Aí quando eu coloco essa blusa vermelha, não vou ter problema de, vai poluir. Eu tenho um fundo neutro. Quando eu coloquei aquele vasinho, ele tá neutro lá. Ele entra lá, mas ele está dentro de um ambiente que já está propício para receber outros tons. Então, essa cozinha que tem a predominância branca e marrom, se a gente colocar alguns elementos amarelos, como você pode ver que tem aí, então elementos de cores diferentes do padrão surgem com menos frequência. Mas eles são elementos variados e eles correspondem ao tema. Então, eu tenho uma caneca, frutas, eu tenho o macarrão, o prato, o amarelo está presente em mais de um momento. E poderia aparecer uma vez só também. Mas a questão é essa, quando eu tenho um elemento com duas cores básicas, e aí depois eu encaixo outras menores, é uma boa dica para você ver como que você vai organizar esses elementos aí no seu cenário. E aqui no caso ainda dessa cozinha também tem o verde da caneca, tem o verde do limão, tem o verde de uma outra caneca, de uma planta. E tem também o vermelho, e tem o vermelho também do bule, nos pratos, lá dentro do armário também. Então aqui você tem então uma conclusão de uma dica especial. Escolha duas cores predominantes e combine outras eventuais. Ou às vezes você pode até falar uma cor predominante e depois você escolhe outras eventuais. Eu tô aqui com branco e com preto, usei o azul para preencher, que era só o que eu tinha usado, e a minha blusa vermelha. Então eu poderia colocar mais elementos aqui em vermelho, alguns elementos pequenininhos que tem a ver com o cenário, ou poderia colocar mais coisas amarelas, ou aí, claro, também encaixar o preto e o branco, que é a base que sempre vai poder produzir. E também eu poderia apagar essa luz aqui. Olha só, eu vou apagar a luz.
Olha lá, apaguei a luz, talvez ficou um pouco escuro, talvez eu ia ter que mexer aí no ISO ou então no diafragma da minha lente. Talvez pode ter ficado ao escuro, eu posso também mexer um pouco, clarear, olha só, estou clareando, mexendo no brilho. Tá vendo tudo? A gente vai conseguindo adaptar. Se eu achar que a luz azul, ela tira um pouco essa minha liberdade de ir inserindo outros elementos de outras cores, eu posso trabalhar ou não a cor. Confia na sua intuição. Eu percebo nessa trajetória toda de professora universitária, de anos como professora universitária que eu tenho, eu percebo que quando os alunos, quando as pessoas que estão produzindo um vídeo, elas têm a preocupação com a direção de arte, elas têm a preocupação de fazer algo mais caprichado, elas conseguem. Elas não precisam ser formadas muitas vezes, mas elas estão se preocupando. Geralmente quem erra é que não dá importância, que nem olha para isso. Então confia na sua intuição. Que no final das contas, direção de arte tem tudo a ver com você estabelecer padrões. E aí? Clareou sua cabeça? Você estabelece padrão, você está fazendo direção de arte. Quando você vai visitar aí uma loja que é de móveis, por exemplo, que são lojas bonitas, que geralmente elas colocam lá uma cozinha planejada, uma sala planejada, um quarto planejado, você fala, nossa, que lindo, tal, não sei o quê. É porque lá tem padrão. A cor da cama é a mesma cor da cabeceira, que é a mesma cor do batente da porta, que é a mesma cor da maçaneta, que é a mesma cor da canetinha que está em cima da mesa. Na nossa casa não acontece muito isso. Às vezes a gente tem lá uma mobília, que é uma mobília excelente, mas que foi da minha avó. Eu não vou desistir da mobília, mas não tem mais nada em casa que é igual àquela mobília. Só que aí também tem a mobília que era do meu avô, que é meu avô paterno, eu tô falando da minha avó materna. Aí eu me casei, aí a casa do meu marido tinha algumas coisas que ele trouxe pra cá, e aí a minha casa também tem coisa que era lá dos meus pais, então a gente percebe que fica tudo meio que improvisado. E quando a gente faz direção de arte, a gente cria padrão. Então eu tenho fundo branco, aí eu tenho um vaso branco, aí depois eu quebro com um objeto vermelho, uma arte, uma escultura, mas assim, eu me preocupando, eu quero dizer me preocupando no sentido de eu ir me planejando e eu observando essas coisas, eu consigo estabelecer padrão. Eu consegui estabelecer padrão, eu fiz direção de arte. Eu fiz direção de arte, eu trabalho aí a reputação, a beleza do vídeo. Te vejo na próxima aula.